Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance A reforma, a reação, novos dogmatismos, novos pragmatismos, e a Europa estava receptiva, principalmente em suas cidades. Os escritos espalhavam novas ideias e os artistas se voltavam a temas seculares e de vida cotidiana. A ascensão das classes médias, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Na última vez, começamos a explorar as grandes mudanças políticas e religiosas do século XVI, que aconteceram juntamente com as atividades urbanas e a ascensão de grupos sociais urbanos, que hoje em dia chamamos de burgueses. Esses burgueses não eram, em sua maior parte, inescrupulosos, aventureiros, caçadores de fortuna, nouveau riche, que subiam do nada através de extorsões ou especulações. Havia alguns deles, claro. Mas, em seu todo, os burgueses não estavam apenas ansiosos por lucros. Muitos deles progrediram através do trabalho duro e paciente, e muitos tinham certa seriedade, uma necessidade e respeito pela moralidade e por conhecimento, que os fazia acumularem livros sobre as vidas dos santos em suas bibliotecas, que fazia que dedicassem metade de seus pedidos a invocações a Deus e aos santos e em doações para causas maiores. E até algumas vezes fazia que se aposentassem cedo para devotarem seu tempo a estudos e preces. Os burgueses eram também realistas em um mundo duro. Mas seu realismo não excluía um forte sentimento de dever e uma forte necessidade de confiança e estímulo religiosos. A questão então tornou-se: que tipo de confiança? Como a ordem medieval ruiu, as velhas certezas não bastavam mais. Lembrem-se de que os burgueses eram mercadores, negociantes, viajantes que viram e compararam muitas pessoas e muitos lugares, e que tiraram destas experiências um entendimento de relatividade dos valores relativos. E pelo fato de lidarem com quantidade, dinheiro e coisas materiais, eles também desenvolveram uma percepção da precisão, da exatidão e, acima de tudo, talvez das soluções práticas. Os burgueses leram os antigos e aprenderam com eles a ideia de uma religião clara, razoável e razoavelmente humana. Que tipo de religião a igreja oficial tinha a oferecer? As pessoas simples tinham seus santos e o fogo do inferno. Pessoas mais educadas recebiam os serviços da igreja, que eram indiferentes e puramente formais. E quando observaram mais profundamente, descobriram que os teólogos escreviam livros para outros teólogos. Isso era parte do problema. De algum modo, a reforma protestante era menos uma revolta contra a corrupção do que contra a pequenez e a condescendência. O argumento básico dos teólogos era que o dogma estava acima do entendimento da razão, e, portanto, os fiéis deviam aceitar esse fato e aceitar o dogma sem tentar entendê-lo. Havia uma aridez aqui, uma seca do espírito que os reformistas não aceitavam, tanto quanto não aceitavam as superstições impostas às massas. Quando Lutero disse "Juristen böse Christen",
Os homens da lei são maus cristãos. Ele falava de uma espécie de esterilidade religiosa dentro da igreja, formalizada e legalizada. Esse não era o tipo de teologia adequado aos novos homens da cidade, que cresciam em número e importância, que se desenvolveram em número e importância e que desenvolveram uma nova consciência de grupo e desenvolveram um gosto por clareza e lucidez, lendo os antigos e humanistas, como Erasmo. Então, fatalmente, haveria uma ruptura entre as aspirações da burguesia, que queria reconciliar suas ações e sua fé, e o status quo de uma igreja arcaica. Não quero deixar minha explicação muito estreita. Nunca uma interpretação única pode ser válida. E não existe relação exclusiva entre a reforma e a ascensão da burguesia. Para começar, a burguesia do século XVI não era o grupo social dominante que se tornou no século XIX. Camponeses e nobres estavam espiritualmente insatisfeitos e descontentes, mas a igreja sempre teve que lutar contra hereges ou hereges em potencial. A maioria deles ansiosos por aproximarem as pessoas da salvação e de Deus. Ela sempre conseguiu tratar dos hereges atraindo-os ou queimando-os. Desta vez, a igreja perdeu seu estilo. E se isso aconteceu parcialmente, foi devido a esse espírito ligado à burguesia que descrevi. A brecha entre a igreja e a burguesia aumentava cada dia. Mais ainda, porque a maior parte do clero, especialmente os teólogos, desconhecia ou não se importava muito com as preocupações do seu tempo. Viviam entre si e fechavam seus olhos a tudo que não fosse os assuntos internos da igreja. E mesmo os membros do clero, que percebiam que a igreja precisava mudar, achavam que poderiam salvar a religião simplesmente reformando o clero e os mecanismos da igreja. Uma espécie de limpeza do partido. Melhore a educação do clero, reforme sua disciplina e tudo ficará bem. Talvez o clero estivesse certo, mas acho que não viu a relevância da questão. O ponto em que a luta da reforma realmente parecia ter começado, que era a questão da autoridade. Os velhos e o establishment em geral visualizavam a reforma como algo que meramente fazia ajustes dos detentores da autoridade, o clero. E achavam que isso bastaria. Os novos homens, no entanto, queriam que eles demonstrassem o direito e a própria natureza da autoridade. Essa era a diferença básica da qual surgiu a reforma. E a reforma, essencialmente, oferecia à burguesia duas coisas acima de todas as outras que a igreja não fizera. Uma, que a Bíblia fosse escrita não em latim, mas na língua vulgar, de modo que todos pudessem ler. E duas, a ideia da justificação pela fé. A ideia de que a fé em si mesma justifica e salva o crente, e não a miríade de rituais e práticas que jaziam na essência da igreja. Essas ideias não foram captadas no ar por Martinho Lutero em 1517 e nem por João Calvino, o teólogo e reformista francês, que foi banido de Paris em 1518 por seus ensinamentos protestantes. Essas ideias já existiam em um estado mental, em uma aspiração geral. Essas, por sua vez, levaram a novas traduções da Bíblia para a linguagem cotidiana, que eram então colocadas nas mãos dos fiéis sem cortes, reservas, nem censuras, por um corpo de intérpretes oficiais. E isso deu ao povo da época duas novidades. Primeira, um Deus vivo e humano. E segunda,
uma transformação radical de toda a noção do que era o clero. As pessoas queriam se aproximar de Deus, se aproximar de Cristo, mas sentiam que estavam sendo seguras, afastadas por falta de oportunidade de se ligarem a um diálogo direto entre o crente e seu Redentor. Esse diálogo direto seria possível se a Bíblia fosse escrita no seu idioma, de modo que você pudesse lê-la em sua própria casa. Mas esse seria um diálogo do qual o padre, daí em diante, estaria ausente. Ou, ao menos, subordinado, indesejado, algumas vezes até considerado indigno. O fato é que, cada vez mais, os burgueses subiam ao topo por esforço pessoal, por seus próprios méritos e dons, lutavam por avanços e alcançaram sucessos, e sabiam que deviam apenas a si mesmos. Esses homens não queriam a meditação dos padres, nem sua intromissão. Eles continuavam sendo respeitosos com seus superiores, sociais ou espirituais, mas tinham um novo orgulho e uma nova noção de responsabilidade que os encorajava a questionarem a maioria das autoridades, exceto as mais altas. Outro progresso que surgiu do novo espírito burguês da época foi a nova valorização do trabalho braçal. E isso também afetou a atitude dos novos homens em relação à igreja. Por centenas e milhares de anos, o ideal do homem era uma espécie de ócio improdutivo, que só devia ser abandonado por propósitos destrutivos, formais ou rituais. A maioria das pessoas ganhava a vida com o suor do corpo, mas isso porque eram forçados. Trabalhar era vulgar. Mesmo o cristianismo, que punha a prece e a meditação acima do trabalho e outras buscas do mundo, até o cristianismo adotava essa opinião. Mas no século XVI, católicos como Rabelais e protestantes como Calvino começaram a cantar outra canção, e a letra dizia: aquele que não trabalha não merece comer. Viam muito pouca bondade nas vidas inúteis dos monges que oravam, mas não contribuíam com nada de concreto para o bem-estar de seus irmãos. E então, agora os monges e padres eram considerados como parasitas, que evitavam as responsabilidades do mundo, não fazendo bem a ninguém, e menos ainda a si mesmos. E mais ainda, você não precisa de monges e padres, se tem sua Bíblia e pode lê-la. Tem o Deus eterno de um lado e você, o crente, do outro lado, que pode receber a ajuda de Deus sem intermediários. E você pode captar estas mensagens direto, através das Escrituras, que são bem literalmente a palavra de Deus. Há uma lógica profunda e subversiva em Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia nesta edição alemã e que afirmava que todo cristão é um padre, todo fiel é seu próprio padre. Um outro presente muito importante que a reforma ofereceu à burguesia foi a ideia de que somente a fé justifica e salva o crente. E o que se deve perceber aqui é que a fórmula da justificação pela fé, pela qual tantas pessoas aceitavam a perseguição e a morte, não era tanto uma fórmula teológica, mas uma fórmula psicológica. Ela oferecia duas coisas. Antes de tudo, ela atacava a mística predominante católica da justificação por obras. Não apenas boas obras, como criar altares de sacrifício, não só pagamentos, mas também mortificação pessoal, a punição do corpo,
a rejeição da vida ativa e assim por diante. Todo esse sistema de valores que vimos triunfar com a ascensão do cristianismo e da religiosidade depois da queda da civilização mediterrânea, 10 ou 12 séculos antes, agora era rejeitado pela Reforma numa radical reavaliação da vida, do mundo, do corpo e por uma reavaliação de atividades em todas as esferas. Atividade para a maior glória de Deus, é claro, mas também para a glória e uso das coisas que Deus criou e que não deviam ser ignoradas, nem postas de lado levianamente, mesmo quando alguns protestantes se tornam puritanos, tendendo a renunciar ou rejeitar os prazeres da vida e da carne, uma posição que chegava perto de uma certa tradição católica de santidade. Os puritanos ainda assim representavam um tipo de personalidade diferente. Católicos e protestantes podiam até concordar que o mundo era um lugar terrível e só o que contava era a salvação. Mas os católicos, em geral, preferiam ser apoiados por uma igreja paternalista que oferece acesso ou intercedesse, ao menos, a favor da salvação, enquanto os protestantes insistiam que você devia produzir a sua própria salvação. Tinha de criá-la por sua conta. Pode-se ver como isso se encaixava perfeitamente com o novo espírito urbano do empreendimento e do pragmatismo. A justificação pela fé também aboliu o temor terrível de que você pudesse morrer sem perdão, não absolvido por um padre de todos os pecados que punham em risco sua salvação, e abolia o culto dos mortos, todas as preces e práticas que habitavam no coração da sensibilidade cristã, bem como de tantas outras religiões. Assim, nas novas sociedades protestantes, as missas dotadas, altares e todas as atividades e monumentos que desviaram o dinheiro do consumo e investimentos seculares, tudo isso acabou. A casa do Senhor cedeu seu esplendor para a sobriedade. A sobriedade que combina com o temperamento sóbrio e sério dos burgueses, banqueiros e estudiosos que admiravam Lutero por ousar enfrentar o próprio imperador e insistir em seu direito de obedecer ao seu próprio critério e à sua própria consciência. Afinal, os burgueses também queriam se certificar de sua liberdade de consciência, sua independência, e reformistas como Lutero estimulavam isso. Eles diziam aos cristãos para tratarem de seus negócios direto com Deus, sem a mediação de padres, esquecerem dos santos e das relíquias e de qualquer tipo de interferência no assunto crucial da salvação, e que abrissem sua Bíblia e lessem, sem a interferência de um padre intérprete. E nisso tudo, a publicação foi um fator crucial, pois fornecia a Bíblia para os novos cristãos morais e porque também pela propaganda visual mostrava que certas pinturas e esculturas nas igrejas eram desnecessárias e supérfluas. Os protestantes podiam se dar ao luxo de serem iconoclastas, porque eram pessoas do livro e o protestantismo era uma religião do livro. Assim, as artes visuais dos protestantes iriam se concentrar não em temas religiosos, mas em temas seculares, na vida cotidiana. Em paisagens, em retratos. Esse é um autorretrato de Jerônimo Bosch, um pintor místico e mais realista que morreu logo antes de Lutero pregar suas teses na porta da capela de Wittenberg. As pinturas de Bosch são lúgubres, são como alucinações grotescas,
Pesadelos de tentação, de queda e punição, dentro e além do mundo profundamente corrupto. Não há espaço nas obras de Bosch para pessoas normais e não conflitadas, ou ao menos, suas pessoas extraordinariamente comuns existiam apenas em termos de categorias espirituais, como a tentação, o banimento e a salvação. Na época de Peter Bruegel, que viveu de 1525 até 1569, e que era um contemporâneo mais jovem de João Calvino, as coisas haviam mudado radicalmente. As pinturas de Bruegel são principalmente de paisagens ou cenas da vida camponesa. Bruegel foi influenciado por Bosch, como a maioria dos pintores do norte na época, mas Bruegel era um humanista. Ele era didático, moralizante e muitas vezes grotesco. Mas onde Bosch era catastrófico, Bruegel era satírico. Ele era tão cristão quanto Bosch e era apaixonado em seu próprio modo, mas suas ideias religiosas eram ideias de bom senso, racionais e éticas. Ele denunciava a avareza e a ganância, ridicularizava a pretensão e parodiava as cerimônias, inclusive as religiosas. Bruegel se interessava pela natureza e por pessoas de verdade. Aliás, em pessoas muito comuns, camponeses e os pobres, que mal tinham chamado a atenção de alguém antes. Ele não suavizava, nem glorificava, nem tornava poéticas essas pessoas, mas as pintava com marcas na pele e tudo mais, o que realmente o tornou o primeiro pintor moderno e um exemplo das forças que agiam nesses tempos. Por outro lado, é interessante notar que o principal patrono de Bruegel era um cardeal e que os príncipes católicos de Habsburgo que governavam a Bélgica para Filipe II admiravam tanto a obra de Bruegel que o melhor lugar para se ver suas pinturas hoje é no Museu da Corte em Viena. Ainda assim, sabemos que em seu leito de morte, Bruegel disse à sua esposa para que queimasse todas as suas pinturas restantes, caso elas lhe causassem problemas. Então, mesmo um artista com altos protetores tinha razão para se preocupar. E temos que ter isso em mente quando pensarmos na contraofensiva católica, a contra-reforma, que estava determinada a limpar e a reformar a igreja, bem como a lutar e derrotar o inimigo protestante. A partir de 1545, um conselho da igreja, o Conselho de Trento, reafirmou a autoridade da igreja, da tradição e da hierarquia da igreja. A Inquisição, um tribunal especial para identificar e punir a heresia, foi modernizada, e a primeira coisa que fez foi atacar o fronte das publicações. O primeiro índice de livros proibidos surgiu em 1559. Livros que era melhor que fossem queimados que lidos. E haveria um catecismo, um livro de perguntas e respostas, ressaltando os princípios das crenças certas para todos os cristãos católicos, e haveria uma Bíblia aprovada, a Vulgate, escrita em latim. Havia também a Nova Sociedade de Jesus, fundada por um cavaleiro espanhol, Inácio de Loyola, que viveu de 1491 até 1556. Loyola era fascinado pelos ideais cavalheirescos e tratava o serviço a Deus como uma espécie de serviço sagrado de nobres guerreiros. O jesuíta era uma versão modernizada do atleta cristão, altamente treinado no plano intelectual, bem como no espiritual, flexível, adaptável, disciplinado e autodisciplinado, letrado, culto e sujeito a uma autoridade central forte. Os jesuítas estavam prontos para competirem com os investimentos protestantes no ramo educacional, em empreendimentos missionários e no fervor religioso.
E suas realizações em todos estes campos seriam extraordinárias. Assim sendo, a Contra-Reforma era uma força muito poderosa e as linhas da batalha estavam marcadas. Mas, a partir desse ponto, existiriam escolhas dentro da cultura ocidental. Existiriam competições, batalhas de livros, bem como de soldados. 3 dos grandes elementos da moderna civilização ocidental, a pólvora, as publicações e a religião protestante, se aproximaram. Veremos como essa mistura poderia ser explosiva nos próximos programas. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.